Os casos de coronavírus aqui na Baixada Santista continuam subindo. Já são 18 confirmados na região e 824 suspeitos. Lembrando que só estão sendo testados casos mais graves, que consequentemente traz um cenário irreal da situação. Ao vivo, o repórter Carlos Lopes conversa agora com a gente e traz mais informações. Boa noite, Carlos. Oi, Jamile, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, a situação bastante preocupante. Em Santos já temos 14 casos confirmados do coronavírus no momento. E os suspeitos chegam a 293. 7 mortes estão sendo investigadas pelas autoridades de saúde. Em São Vicente, o número de suspeitos chega a 67. No Guarujá, 202. Praia Grande tem 3 casos confirmados e 129 suspeitos. Em Cubatão, há 20 casos suspeitos. Bertioga, 39. Em Mongaguá, 12 casos suspeitos do coronavírus. Em Peruíbe, 1 caso confirmado e 42 suspeitos. E em Itanhaém, 20 casos suspeitos. Eu andei fazendo umas contas aqui, Jamile, realmente é preocupante. Na segunda-feira, havia 5 casos confirmados aqui na região. Hoje temos 20, portanto, 4 vezes mais. E o número de suspeitos de segunda para cá subiu de 475 para 824. Portanto, as pessoas devem continuar redobrando as atenções, os cuidados com a higiene em casa, na rua e no trabalho. Jamile. Isso mesmo, Carlos. Obrigada pela sua participação. A pandemia do coronavírus aumentou a preocupação de moradores de cortiços com a saúde. Estima-se que só na região central de Santos, mais de 1.000 pessoas vivam em moradias precárias. Nas imagens gravadas com celular, Jéssica revela as condições do cômodo onde mora há 5 anos com os 3 filhos. Pago 450 aqui de aluguel e como você está vendo, aqui quando chove molha tudo. Aí como vocês podem estar vendo, né, que é onde eu posso estar pagando para poder estar dando um teto para os meus filhos. Neste outro vídeo é possível ver as condições do corredor de um dos cortiços. Não tem como assim, ter isolamento, né? Porque todos se encontram, né? Todos se veem mesmo, não tem como. Aqui é uma, a ventilação também não é boa. Vocês podem ver aqui também o chorelão, né? Aqui um mora perto do outro. Segundo a Associação dos Cortiços do Centro de Santos, só nesta região, mais de 1.000 famílias vivem nessas condições precárias de higiene. São de 15 a 20 famílias por moradia. Em muitas, elas têm que dividir um único banheiro. A presidente da associação, Samara Faustino, garante que por enquanto não há ninguém com sintomas, mas a pandemia do coronavírus trouxe mais uma preocupação aos moradores. Nesse momento, que é muito fundamental, é a máscara. As pessoas pedem muito máscara. Já recebemos algumas doações, kits, né? 64 kits de alguns amigos, né? Parceiros que fizeram essa benevolência com a comunidade. 64 kits de higiene, mas é pouco, porque a demanda aqui é muito maior. Então é importante o detergente, sabão é fundamental, cloro. E de que forma que as pessoas podem estar doando, ligando para o DDD 13 99149 0823 ou DDD 13 99178 1513, NAI. O médico Roberto Debski ressalta que os riscos de contaminação pelo coronavírus, além de outras doenças, são maiores para quem vive em condições como estas que nós vimos anteriormente. Ele alerta para a importância de redobrar certos cuidados nesse cenário onde as pessoas estão aglomeradas o tempo inteiro. Que eles também sigam as etiquetas de higiene, lavem sempre as mãos, evitem tocar o rosto, evitem ficar muito próximos uns aos outros dentro daquilo que for possível, né? Procurem se hidratar bem, de preferência, se puder, o ar, ter uma circulação de ar melhor no local. Todas essas medidas que nós temos que fazer na nossa casa, que as pessoas têm que fazer nas empresas que estão trabalhando, né? Então lá no cortiço também as pessoas vão ter que seguir essas normas para evitar que a doença se espalhe. E sobre o assunto, nós conversamos com o secretário de governo da cidade, Rogério Santos. Ele falou também sobre as medidas que têm sido adotadas no município. Qual é o olhar da prefeitura para esse segmento durante a crise do coronavírus?
Olha, um olhar de prioridade, priorização. Nós estamos abrindo emergencialmente o Bom Prato à noite, nos fins de semana com almoço e jantar. Estamos trabalhando com o CAD único, que é o cadastro das pessoas com maior vulnerabilidade, e para essas pessoas disponibilizaremos a merenda escolar, disponibilizaremos atendimento com cestas básicas, com material de higiene pelo Fundo Social de Solidariedade, e estamos exigindo medidas mais firmes do governo federal, como a liberação de recursos, não só para aquelas pessoas que são cadastradas, que são empregadas, mas também o trabalhador informal. Secretário, a respeito do comércio, Santos está parada, está fechado todo o comércio, as pessoas têm respeitado as restrições impostas, no entanto, o pessoal está reclamando que está chegando perto da falência. Quais são as medidas de proteção que a Prefeitura está tendo, está estudando para esse segmento também? Nós montamos um gabinete de crise com todas as vertentes possíveis, saúde, social e também a questão econômica. A equipe da Secretaria de Finanças estuda pacotes de ajuda ao pequeno comércio, desde que mantenham os seus empregados, desde que não demitam, e também nós estamos conversando diariamente com todos os setores envolvidos. Antes da gente anunciar as medidas, a gente conversa com os sindicatos, com as associações. Ontem mesmo fiz uma reunião aqui com o Sindicato dos Panificadores da Baixada e a gente tem ouvido as sugestões e aos poucos elas têm sido implementadas. Como ontem, liberando o atendimento à distância, o atendimento tipo delivery, por exemplo, para lojas de autopeças, lojas de material de construção. Nós estamos ouvindo toda a atividade comercial, industrial, para que as medidas estejam evoluindo à medida de que a gente consiga conter essa pandemia. Secretário, a respeito das lotéricas e templos religiosos, igrejas, vão poder abrir aqui, não só em Santos, na região toda, né? Porque lembrando que a gente fala para a região metropolitana. De maneira restritiva, as lotéricas elas têm uma função social importante, porque pelas lotéricas muitas pessoas recebem salário, recebem o auxílio do Bolsa Família, então o atendimento em lotéricas é importante, mas fica aberto, restrito ao atendimento de normas, de uso do álcool gel, distanciamento em filas. E as igrejas, os templos religiosos, eles também cumprem uma função social na distribuição de cesta básica, de orientação. O que está proibido são os cultos, são as missas, as aglomerações, isso está proibido, mas todo o apoio social é permitido. Secretário, muito obrigado pela sua participação aqui e boa sorte durante essa crise. Boa sorte a todos. É importante nesse momento que as pessoas se unam, que as pessoas estejam conscientes. Nós estamos seguindo orientações da Organização Mundial de Saúde, das experiências positivas e não repetindo as experiências negativas em outros países, como a Itália e a Espanha, que infelizmente demoraram para tomar atitudes. A Baixada Santista agiu assertivamente, com medidas no começo muito restritivas para que a gente saia dessa crise. E essa crise vai sair o mais rapidamente possível, porque todos estão trabalhando unidos. Todos os prefeitos da Baixada Santista, a população está de parabéns, tem que continuar desse jeito, apoiando as medidas e também a gente tratando de medidas econômicas para que a crise na economia seja menos grave possível. Mais uma vez, muito obrigado, secretário. A gente devolve aí para o estúdio. Fabiano Roma, para Santa Cecília TV. E o governo federal anunciou uma linha de crédito durante a pandemia para financiar a folha de pagamento de empresas. Já são 3.417 casos confirmados e 92 mortes no país. Na tentativa de reduzir os impactos da crise econômica causada pela pandemia do coronavírus, o governo anunciou uma linha de crédito para parte da folha de pagamento das micro e pequenas empresas. O anúncio foi feito pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, ao lado do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e diretores de bancos públicos. Significa empresas com faturamento entre 360 mil e 10 milhões. É um programa que se destina exclusivamente ao financiamento de folhas de pagamento. O programa financia 2 meses de folha de pagamento e o montante será de 20 bilhões por mês. 2 meses, 40 bilhões. Isso deve beneficiar 1,4 milhões de empresas e 12,2 milhões de pessoas.
O programa é limitado a 2 salários mínimos e mesmo quem ganha acima disso vai receber no máximo esse valor. Dos 20 bilhões mensais, 17 bilhões virão do Tesouro Nacional e o restante de bancos. Tem uma divisão de riscos de 85% para o governo e 15% para o setor bancário, ok? São operações com zero de spread. O que significa isso? Vai ser repassado exatamente a taxa de juros, que é 3,75. Vale lembrar que empresas pequenas e médias, em geral, têm uma taxa de captação acima de 20%. Nós estamos falando de uma taxa de 3,75, ok? Ao ano. São 6 meses de carência e 36 meses para o pagamento. E sobre esses anúncios feitos hoje, nós vamos conversar com o economista Fernando Chagas, que está com o repórter Carlos Lopes. Carlos. Oi, Jamile, eu começo perguntando ao Fernando, antes de mais nada, Chagas, boa noite. Esse montante, essa linha, é suficiente até o final de abril? Boa noite a todos. É suficiente, sim. São R$2.000 para cada funcionário durante 2 meses. 20 bilhões no primeiro mês, 20 bilhões no segundo mês. É suficiente para garantir a folha de pagamento. É um alívio financeiro para a folha de pagamento das pequenas empresas. Em termos regionais, dá para quantificar quantos vão ser, para mostrar para a gente quantos vão ser beneficiados? No caso de Santos, aproximadamente 10 mil empresas serão favorecidas por esse crédito do governo federal. O que é preciso fazer? Precisa primeiro ir num banco, de preferência estatal, de preferência ainda se tiver conta num banco estatal, se não tiver num banco particular. Apresentar toda a documentação, principalmente o balanço, para ter esses recursos no prazo de de uma semana a 15 dias. Chagas, na sua opinião, o que o governo federal ainda pode fazer para tentar socorrer principalmente os pequenos empresários? A saúde financeira agora precisa ser cuidada da microempresa. Esse pacote favorece principalmente a empresa de pequeno porte e médio porte. Precisa agora a microempresa. A microempresa também necessita de uma ajuda para a sua saúde financeira. Em forma de linha de crédito? Também de linha de crédito, da mesma forma, dando uma carência de 6 meses para depois iniciar a pagar e também com juros sem spread, sem juros para os bancos particulares. Apenas a linha de crédito com 3,75, que é a taxa básica de juros do Banco Central. Chagas, muito obrigado, boa noite para você. Um abraço a todos. Voltamos com você no estúdio, Jamile. Obrigada. E a Câmara dos Deputados aprovou o pagamento de um auxílio emergencial por 3 meses, no valor de R$ 600 a trabalhadores informais, o Corona Voucher. Ele deve beneficiar mais de 24 milhões de trabalhadores. O auxílio financeiro ainda precisa ser aprovado pelos senadores. E para explicar melhor quem vai receber o benefício, nós conversamos com o advogado trabalhista Celso Pio, que vai explicar também como funcionará a medida provisória que, se aprovada, pode permitir a suspensão de contratos de trabalho por 2 meses. O governo vai abrir automaticamente uma conta nesses bancos públicos em nome dos beneficiários, para o pagamento do referido auxílio. O auxílio emergencial será devido aos trabalhadores autônomos desempregados e microempreendedores de baixa renda que tenham mais de 18 anos, sem emprego formal, com renda familiar até 3 salários mínimos, sendo que não poderá estar recebendo o benefício previdenciário, exceto Bolsa Família, ou seja, os aposentados estão excluídos do auxílio emergencial. Em relação ao outro tópico relativo à suspensão do contrato de trabalho, o governo federal noticiou que vai enviar uma medida provisória no sentido de regulamentar a suspensão do contrato por 2 meses, bem como a redução do salário da jornada de 35% até 50%. Essa medida provisória ainda não foi enviada pelo governo federal, razão pela qual fica difícil tecer qualquer comentário relativo à natureza. Nós esperamos que o governo federal tenha se sensibilizado com os trabalhadores e preveja algum pagamento durante o período da suspensão do contrato de trabalho.
Já o governador João Dória anunciou repasse de 50 milhões de reais para a Prefeitura de São Paulo e hospitais de campanha. Já estão confirmados 1.223 casos no estado de São Paulo e 68 mortes. Em entrevista coletiva no estádio do Pacaembu, que está sendo usado para a instalação de um hospital de campanha para receber os pacientes com Covid-19, o governador João Dória anunciou que vai destinar 50 milhões de reais para a Prefeitura de São Paulo, além de ampliar as instalações de hospitais de campanha. Também estamos fazendo repasses para outras cidades. Ontem anunciamos um total de 90 milhões de repasses, dos quais 40 milhões, neste momento, estão sendo destinados também para 565 municípios do estado de São Paulo, com menos de 100 mil habitantes. No total, para os 645 municípios do estado de São Paulo, incluindo a sua capital, destinamos um total de 309 milhões de reais. Dória ainda falou sobre uma ameaça de morte. O governador registrou o boletim de ocorrência. Comecei a receber centenas de mensagens no meu WhatsApp, dezenas de telefonemas, todos chulos, com xingamentos, numa ação orquestrada e determinada não apenas por robôs, como por instruções, certamente partidas do dito Gabinete do Ódio em Brasília, que nos últimos 15 meses só tem produzido isto: conflagrações, atritos, conflitos, bobagens, erros e instabilidade na vida do país. Lamentavelmente, comecei a receber, depois das 10h30 da noite, ameaças mais duras de agressão, de constrangimento e, a partir daí, ameaças de invasões à minha casa. Chamei a Polícia Civil, registrei o boletim de ocorrência e pedi investigação, assim como já estamos monitorando todos os telefonemas que recebi e todos os WhatsApps que nós temos os telefones registrados. Comerciantes de Santos promoveram um buzinaço pedindo a reabertura dos estabelecimentos na cidade. Essa é uma das medidas adotadas pelo governo do estado e pelos municípios da Baixada Santista para combater o coronavírus. O buzinaço quebrou o silêncio dos últimos dias por causa da quarentena. O número de carros foi suficiente para ocupar os acessos ao redor da Praça Mauá, no centro da cidade. Segundo os organizadores, o buzinaço reuniu mais de 200 veículos. Polícia Militar, Guarda Municipal e Companhia de Engenharia de Tráfego acompanharam o protesto, promovido por comerciantes. Uma das reivindicações é a reabertura dos estabelecimentos. A gente tem conta para pagar, os boletos continuam chegando, as prefeituras e o governo estadual não vão pagar essa conta vai ficar para o comerciante, para o empresário, ele que vai acabar pagando essa conta toda. A restrição para o funcionamento do comércio é uma das medidas adotadas na região metropolitana contra o coronavírus. Lojas e restaurantes, por exemplo, tiveram que fechar as portas. Tudo fechado. Gente não sabe se vai receber ou não o salário por causa de as portas fechadas, não tem fluxo de caixa, não é todo mundo. Na teoria é bonito falar que toda empresa tem o fluxo de caixa de 3, 6 meses, mas não é assim a realidade no comércio no Brasil hoje, principalmente em Santos, né? O buzinaço seguiu por ruas de vários bairros, como Gonzaga. No Porto de Santos, a falta de itens básicos, como sabão e papel toalha para secar as mãos, revolta estivadores. Principalmente nesse momento em que o mundo todo luta para combater uma pandemia e a principal arma é a higiene. Neste vídeo feito por um funcionário do Porto de Santos, é possível perceber a indignação do homem com a negligência da autoridade portuária e de empresas responsáveis em relação à condição precária de higiene do local. Na embarcação não vai ter máscara, nem fornecido para a empresa, nem pela autoridade portuária, muito menos álcool gel, né? Certo, no gate sim, tem um álcool gel lá, tá, mas
não é o suficiente para um porto que trabalha 24 horas. Com a falta de equipamentos de prevenção contra o coronavírus, este outro funcionário teve que trazer a máscara de casa. Puxa a máscara para cá, mas estamos aí, ó, vamos fazer o Brasil andar. As autoridades tinham que chegar e dar um pouquinho de moral para nós. Porque a gente faz na greve, estivador é isso, estivador é aquilo, mas agora está todo mundo deitado na sua casa e nós estamos aqui, ó. Em diversas gravações, nota-se a falta de produtos de higiene, até mesmo no banheiro. Além da dificuldade para encontrar os dispensers com álcool gel, os poucos instalados geralmente estão vazios. Essa que é a preocupação para o trabalhador. Cadê? Na denúncia, apenas um álcool aparece nas imagens. Segundo o funcionário, e como o rótulo também indica, foram os tripulantes dos navios chineses que disponibilizaram o produto para protegê-los. Não é muito, mas pelo menos eles têm essa consciência. Só os brasileiros que não têm essa consciência. Em um navio de carga, este estivador pede atenção. E nós, estivadores, estamos à mercê da situação, linha de frente, estamos à mercê. Temos que encarar. Será que nós não teremos que ter um olhar especial para nós? E o órgão de gestão de mão de obra do Porto Organizado de Santos, o OGMO, informou que tem adotado todas as recomendações para evitar a contaminação dos trabalhadores portuários avulsos pelo coronavírus. Segundo o OGMO, o trabalhador avulso deve dar preferência para fazer a sua escalação através da escala digital, disponível no site do OGMO Santos e pelo app OGMO Santos Digital, disponível nas versões iOS e Android. Visa avalia ampliar a quarentena do navio de cruzeiros Costa Fascinosa, que está atracado no Porto de Santos, de onde já desembarcaram 7 tripulantes com suspeitas de coronavírus. Só hoje, outros 3 foram transferidos para o hospital. Na tarde de ontem, 4 tripulantes foram flagrados, sendo transferidos para uma ambulância. O Santa Portal teve acesso às imagens em primeira mão. Todos foram hospitalizados, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O navio está fundeado na Barra do Porto de Santos, sem operar desde o dia 17, quando acabou a temporada de cruzeiros no país. Por causa da confirmação de 3 casos da Covid-19 em uma passageira que esteve no navio, a embarcação está de quarentena até amanhã, mas o prazo pode ser prorrogado. E uma última informação, a empresa Terracom ganhou o processo licitatório para as obras na Ponte dos Barreiros, em São Vicente. Nós vamos continuar acompanhando. O Caderno Regional de hoje fica por aqui. Mande sua sugestão pelo telefone 13 982 28 8219. E a edição de hoje termina. Continue com a nossa programação e se mantenha bem informado pelo Santa Portal. Um excelente fim de noite, obrigada pela companhia, bom fim de semana e até segunda. Tchau.